Boa noite, pessoal. Esse que vos fala é Tyler, do Círculo Vazio Atualidades, consultor jurídico, o entregador também. São os que estão sendo construídos e desenvolvidos atualmente, embora tenhamos outros. Tá? Essa aqui vai para o consultor jurídico, mas vou fazer uma, perdoem, né, o trocadilho infame, vou fazer uma, e vocês vão entender mais tarde, uma transfusão sanguínea, uma publicação cruzada no consultor jurídico e no Círculo Vazio Autoridades. O Círculo Vazio Autoridades é o que tem sido mais substantivo, tem mais material e o que está sendo mais patrocinado, o que está sendo mais visto. Bem, agora vamos falar uma questão jurídica, interpretação hermenêutica jurídica, exegese jurídica e também do direito na realidade, com exemplos práticos, né? Vamos falar da escusa de consciência. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, nos seus incisos, ela prevê que a pessoa com crença ou convicção, seja religiosa, política, astral, espiritual, mental, histórica, qual que seja, que dentro do seu fórum íntimo, aquilo faça parte da sua idiosincrasia, que ao ter que cumprir uma obrigação impostas a todos por lei, se aquilo ferir mortalmente a moral, a sua intimidade, os seus preceitos, a sua própria singularidade como pessoa, ela poderá alegar escusa de consciência, mas terá que fazer uma prestação alternativa. Por quê? Simplesmente pelo seguinte, porque a obrigação a todos impostos por lei tem como pressuposto o vínculo de nacionalidade, né? Nacionalidade e cidadania. Vínculos do brasileiro nato quase que indissociáveis, embora você possa perder a nacionalidade brasileira também. Por consequência, a cidadania. E a nacionalidade é você pertencer a um estado, território, a um povo, a um país soberano, né, a um estado soberano. No caso do Brasil, o poder oriundo todo do povo. Então você pertencer a um território, seja a parte marítima, do espaço, seja as terras, o território, o continente, uma parcela dele, a um grupo, a uma sociedade política organizada, né, submetendo-se a seus deveres e obrigações ali. Você ser indivíduo, mas ser parte do todo. Por isso, como parte do todo, nossa Constituição republicana, ou seja, a coisa é pública, é do povo e o poder advém do povo, por ser bastante equilibrada e tecnocrática e espirituosa em sopesar os direitos fundamentais, os direitos individuais de fruição coletiva e coletivos, ela prevê que ao considerar que a sociedade é eclética e deve ser respeitado esse ecletismo, esse pluralismo de ideias para um crescimento e desenvolvimento cada vez mais interdependente, sem preconceitos, ela prevê que, mesmo uma obrigação a todos imposta, muitas vezes para um indivíduo com crenças limitantes, ou qualquer tipo de crença que o valha, ou uma convicção filosófica, que é uma questão mais estruturada, mais contextualizada, que passou pelo racional, formada nas proposições e julgada e deduzida, então normalmente já tem um vínculo lógico maior, ou lógico com a realidade da pessoa, às vezes completamente real e ilógico, né? Também até aí, isso não diferencia muito de crença, mas pelo menos a pessoa pensou sobre isso, não é uma crença, um ato repetitivo, um ato, uma instrução, um comportamento repetitivo, baseado em reações ou baseado apenas na fé, que também não deixa de ser extremamente válido, né? Mas vamos entrar nesses detalhes agora, senão esse vídeo não acaba mais. Eu tenho que ser proativo, ser substantivo, falar, soltar o máximo de informações com o menor tempo possível, né? Para mostrar eficiência, né? Economia, celeridade e eficácia, mas principalmente efetividade, para que o pessoal que esteja aí ouvindo, vendo esse vídeo, Deus quiser, muitas pessoas, ou quase ninguém também, que entenda o que eu estou passando. Então você vê que até nesse momento, em situações não extremas,
onde a existência da sociedade está em jogo, se prevê que a pessoa, o indivíduo esteja, o interesse individual esteja acima do social. Mas aí ele preste uma obrigação alternativa prevista em lei, ou seja, não vai ser uma autoridade administrativa que vai ter um ato, digamos assim, um ato libertinoso, né, de vir qualquer tipo de prestação para que a pessoa se obrigue a isso. Não, vai ser previsto em lei. Então, no campo negativo, ou seja, o Estado não pode interferir, provada a crença e a liberdade de convicção. Provada a crença e a convicção política, filosófica, astral, econômica, cultural e a tormenta que sofreria ao ter aquela obrigação, todos impostos por lei. O Estado não pode interferir e também não pode interferir de forma arbitrária, de forma libertinosa, nem discricionária, só através de lei, uma prestação alternativa. Porque aí você garante a sua esfera de domínio, a sua não maculação ética com o seu grupo, se tiver aquela mesma crença ou convicção, ou sua moralmente, e ao mesmo tempo mostra respeito também e pertencimento ao grupamento da sociedade ao qual você nacional é cidadão. Caso você não cumpra o Estado é tão leniente que ainda permite que você pertença a esse grupo ao qual você é cidadão, ao qual você normalmente é nacional, ou até estrangeiro, assegurado também o Estatuto da Igualdade, desde que haja o princípio da reciprocidade no país de origem dele, né? Só que você perde os direitos políticos, ou seja, você perde uma série de direitos para que você não conduza a vida pública dentro do social, mas você continua fazendo parte do grupo, né? Pelo menos vários direitos de caráter individual você vai continuar fluindo normalmente. Você não vai ter os direitos de condução, principalmente direitos de condução da vida pública ou da entidade pública, né? Que geralmente estão vinculados à cidadania ou nacionalidade. Você vai continuar tendo a nacionalidade, mas aqueles conceptários, aqueles mundos da cidadania, ou até aquelas liberdades positivas da cidadania, você não poderá estar exercendo, pois teria perdido esses direitos por uma escusa injustificável de cumprimento da prestação alternativa. Agora vejamos só, de repente, nada mais do que de repentemente, imagina uma obrigação a todos imposta, mas no caso só imposta a você. Uma obrigação pessoal infugível, aquela que não é determinada por gênero, número e grau, e que afronte visceralmente dentro do seu mar da consciência, lhe causando uma tormenta, um tsunami, um vendaval, a sua liberdade de convicção e de crença. Mesmo nesses casos, mesmo que haja judicialização dessa situação, o Estado tente fazer por um mecanismo padrão equivalente de cumprimento da prestação, ele não poderá usar de medidas indutórias nem coercitivas contra você para que você cumpra a prestação. Ou seja, se não tiver a forma de ser cumprida por uma máquina, por uma outra pessoa, por um outro equipamento, por uma outra estrutura, ela se converterá em perdas e danos. O quanto o Estado respeita a individualidade, sopesando com a coletividade, como primeiro princípio, a vida e a idiosincrasia, a personalidade. Agora, vamos ver um outro exemplo que é interessante também. Vamos supor que você esteja para morrer e não saiba. Quer dizer, todos nós estamos para morrer e não sabemos a data. Mas nesse caso a pessoa está para morrer e não sabe que está para morrer, mas está para morrer naquele momento e é claro para quem está vendo. É que ela não sabe ainda, embora esteja passando bastante mal. E precise de uma transfusão sanguínea. E sua religião, seus preceitos éticos, morais, sua convicção política, suas crenças, principalmente sua fé, impeçam isso e lhe causam um tormento moral muito grande. Neste caso, se sopesa o bem-vida e não o bem sociedade, nacionalidade, cidadania. O bem-vida. Que é também, querendo ou não, um bem postulado no preâmbulo da Constituição e garantido pela Constituição Federal. Bem individual, mas que faz parte da sociedade republicana federativa do Brasil.
Neste caso, o Estado pode, na minha visão, ser coercitivo e fazer você ter sua transfusão sanguínea, nem que se judicialize a questão. É uma questão de vida, né? Entre a vida e a sua vida moral e a sua personalidade, fica a sua vida. Depois você cobra, se for o caso do Estado, de alguma forma, né? Se tinha alguma outra maneira de você sobreviver à situação. Se não tinha outra maneira, você não tem que cobrar e você resolve com a sua própria crença, com a sua própria convicção política, com o seu próprio grupo ético. Você resolva isso. E só pese que havia no momento um bem mais valioso, porque sem a vida, nem mesmo a convicção você tem. Outra situação interessante, que mostra, aí sim, o completo expurgo também da situação de escusa de consciência, porque nós temos aí a vida também, só que é a vida da sociedade em si, a vida da nacionalidade, da cidadania em si. Muitas vezes é dos interesses da nação, de alguns grupos privados, mas aí não é problema meu. Como estivermos num estado de guerra. Num estado de guerra. Guerra declarada ou iminente, numa agressão estrangeira. No alistamento militar, ou na convocação militar, não adianta alegar escusa, nem ela comprovada com crença ou convicção. Porque não vai fazer sentido, né? Assim, a sua vida, em tese, está ameaçada pela guerra, porque você faz parte do grupo da cidadania e nacionalidade onde houve uma invasão estrangeira ou uma agressão armada. Você faz parte do grupo social, você tem aquele vínculo de nacionalidade com aquela coisa, com aquele grupo, para promover os planos, os projetos e empreendimentos coletivos e individuais seus. Então, se você não cumpre nada disso, a sua vida está valendo. Apenas a sua crença, a sua convicção. E você se situa onde nisso, se você não tiver nem a sua vida? Então, nesses casos, a coerção, a prisão e a obrigação de ser feita é extremamente válida. E a penalização por não cumprir também é extremamente válida para que a pessoa depois volte ao grupo social, mas que depois tenha uma assistência psicológica e principalmente espiritual e filosófica. Um grande abraço para vocês. Esse aqui que nos fala é Tyler Durden, esperando ser chamado. Sei lá para quê. Mas uma ótima noite. Fiquem em paz. E nos vemos mais tarde.